Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Eu sou Ana Rodrigues, aqui nesse canal a gente aborda a astrologia tradicional, a astrologia clássica, e vamos pegar aqui o movimento do céu ao longo dos dias da semana. Aqui eu vou aprofundando um pouquinho mais, porque eu posto todos os dias nos shorts, então você pode acompanhar aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, porque aí você recebe as notificações das minhas postagens, especialmente se você ativar o sininho das notificações. Então inscreva-se no canal e torne-se membro também. Os membros têm um vídeo exclusivo a mais todas as semanas, tem um cupom de desconto especial nos cursos da plataforma EAD Aprender Astrologia também. Então torne-se membro. Agora no último trimestre do ano a gente vai ter aquele curso mais rápido que eu prometi para vocês de sinastria, né? Uma abordagem afetiva aí da astrologia tradicional para comparar cartas, tá bom? Então torne-se membro. Bom, esta é uma semana interessante porque ela tem uma leveza, não é uma semana de grande tensão, nós vamos ter ingressos e atenção especial à quinta-feira, porque tem uma quantidade muito grande de movimento no céu, um dia muito interessante para assuntos comerciais, tem uma tendência próspera também, né? Mas vamos iniciar aqui. E antes de iniciar, quero dizer para vocês que eu não vou usar aqui aquele modelinho com a carta neste vídeo. Estou pensando já em como a gente pode mudar, porque já estamos muito tempo aqui utilizando aquela apresentação. Já está ficando bem cansativa, ela é um pouco trabalhosa de fazer também, é muito manual. Estou pensando em algumas coisas para a gente mudar. Se você tiver uma sugestão aí, coloca aí embaixo nos comentários e aproveita e já curta o vídeo agora, porque senão depois você vai esquecer aí quando chegar lá no final, tá bom? Então vamos lá. O domingo, dia 1 de outubro, ele tem dois momentos marcantes no céu, são momentos da Lua, inclusive, nós vamos iniciar a semana com a Lua já no signo de Touro. Ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno, que vai acontecer bem na viradinha do sábado para o domingo, meia-noite e 45, é um aspecto leve de 60 graus, o Saturno está no signo de Peixes, mas isso vai fazendo com que o início do domingo seja um tanto lento. Ele não chega a ser preguiçoso, mas vocês vão perceber bastante essa tendência à calma, né? O Saturno é lento e também a posição da Lua no signo de Touro, ela é mais acomodada, porque é a exaltação da Lua, né? O Touro é um signo fixo, signo da Terra. Quando a Lua se aplica a Saturno ali em Peixes, então a gente tem uma tendência muito lenta, assim, né, do fluir dos assuntos. No entanto, como a natureza do aspecto é harmoniosa, não cria um clima de dificuldade. Então, vocês vão sentindo um ritmo tranquilo, a gente pode dizer. Ele só não tem um perfil muito prático para a realização de atividades que dependam de minúcias, praticidade, coisas muito racionais. Talvez esse ponto não seja muito legal. E depois a gente vai ficar uma boa parte do dia sem aspectos perfeitos, mas a Lua já vai se aplicando, ela já vai se aproximando de uma conjunção a Júpiter, que está no signo de Touro. A conjunção de Lua com Júpiter em Touro torna-se abundante, então vai acontecer ali no final do domingo, pode ser um momento bem interessante para assuntos ligados a aquisições, né? Júpiter é o grande benéfico, ele cria uma facilidade para a Lua na sua exaltação, isso vai gerando assim, né? Vai expressando uma condição da noite do domingo muito satisfatória, é calma também, mas ela já tem um perfil um pouco mais abundante do que aquele momento em que a Lua chegou ao aspecto a Saturno. Por quê? Porque Júpiter é o grande benéfico, ele tem um perfil abundante, ele tem um perfil de calma, de justiça, de pacificação. Então, todo domingo ele vem com uma tendência muito calma, mas especialmente ao longo da tarde até chegar à noite, até um pouquinho depois aqui das 22h18. São momentos interessantes para assuntos relacionados à prosperidade, relacionados também a uma tendência mística, eu digo, mas assim, que tenha mais um perfil prático para a realização dos assuntos. Então, domingo interessantíssimo, né? Depois nós vamos ter o dia 2, segunda-feira, com também dois momentos marcantes no céu. A Lua vai estar em Touro ainda nesse momento e vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus, que é regente de Touro, exatamente às 17h07 no horário de Brasília. E esse momento ele cria um perfil também abundante, gente. Por quê? Porque apesar do aspecto ter uma natureza adversa, uma quadratura, Vênus tem domicílio no signo onde a Lua está. Essa configuração ela tem um perfil abundante,
generoso também, né? Vênus está no signo de Leão, e assuntos relacionados à estética, às artes, ao artesanato, à harmonia das coisas tendem a ficar mais evidente, especialmente o que tem uma relação com glamour, por exemplo, né? Outro ponto que fica mais exaltado, efervescente aqui, é a questão da passionalidade, os desejos ligados ao amor, ao romance, esse lado mais físico do amor e do romance. Ele não é aquele clima romantizado de Vênus em Peixes, né? Não é. Mas Vênus em Leão é bem passional. Agora, a natureza do aspecto é desafiadora e merece um pouquinho de atenção em relação ao ciúme e possessividade também, tá? Bom, isso vai exacerbando muitos desejos de maneira geral. Isso vai pegando desde esse lado mais romântico, como pega também desejos da vida física, né? Com alimentação, com aquisições, com tudo que nos agrada, né? Ele acaba elevando um pouco essa tendência à satisfação dos desejos de uma maneira geral. Então, mantenha atenção aí para não exceder, tá bom? Se você quiser aprender astrologia clássica mesmo, com todo o enfoque técnico, eu tenho cursos na plataforma EAD e você vai sair desses cursos já aplicando em atendimentos, ou se você não quiser atender, você vai já ter um conhecimento bem largo aqui para praticar a astrologia, tá? São cursos de formação, eles não são cursos básicos, não. Então, tem curso de formação e depois tem cursos complementares para você ir incrementando cada vez mais, tá? Acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br e você pode adquirir qualquer um dos cursos com desconto sobre o valor que aparece lá no site. Coloca o cupom 20SEG no carrinho, quando você estiver adquirindo o curso, tem lá escrito cupom, é naquele ponto que você tem que clicar e colocar ali 20SEG. E aí ele vai te dar 20% de desconto. Você pode pagar com cartão de crédito pelo PayPal, pode parcelar também, ou pode pagar por Pix também, certo? Então, não deixe de estudar astrologia clássica, porque ela te dá um bom embasamento astrológico e depois pode aplicar em outras áreas também do teu conhecimento astrológico, tá bom? Às 19h41, a gente tem então a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Mercúrio. Mercúrio estará em Virgem ainda, ele vai mudar de signo durante essa semana. Virgem é domicílio e exaltação de Mercúrio, a natureza do aspecto é harmoniosa, cria uma facilidade para temas ligados ao comércio. O trânsito natural dos assuntos, ele tende a ser muito prático. Assuntos relacionados a equipamentos eletrônicos, a também meios de transporte, tende a ser muito tranquilo. Para estudos, favorece um pouco mais estudos ou reuniões, né, que tenham uma temática mais técnica, por exemplo, do que assuntos com comunicação que dependam de muita abstração ou criatividade. Como o trígono é um trígono da Terra e a Terra tem secura, todo o perfil mais prático, mais técnico, mais racional fica todo favorecido. Então, aproveite esse momento. Se você tiver que lidar com análise de relatórios, por exemplo, ou tiver que apresentar aí algum projeto em etapas, né, algum projeto que dependa de uma observação um pouco mais técnica, se tiver que estudar também assuntos mais racionais, exatos, administrativos, é bem interessante. E para temas ligados ao procedimento natural das coisas, procedimentos de trabalho, a parte administrativa das coisas, também é muito descomplicado. Ele só não é assim rápido, super ágil, porque nós estamos falando de uma qualidade fria da Terra, e a frieza ela não tem naturalmente a velocidade, mas praticidade tem, mantém o passo firme, e até o humor diário ele tende a ser um humor tranquilo, bem estável, sem grande agitação, sem grande confusão. É um momento interessante aqui às 19h41, que é o momento exato do aspecto, para você então realizar esses temas que você já sabe como vai fazer, porque ele vai desviar muito pouco e é muito provável que você atinja os objetivos que você pretende durante esse momento. Então a segunda-feira ela vem de uma forma muito interessante, com uma característica próspera. Ela começa ali, né, com a Lua se aproximando de um aspecto desafiador a Vênus, que é perfeito ali às 17h07. Mas como tem uma recepção para Vênus em Touro, né, que é onde a Lua tá, isso vai deixando o clima mais animado, né? Vênus em Leão tem esse fervor todo, né? Ele é bem apaixonado, né? Uma posição de Vênus que representa bastante paixão. Então a segunda também é bem agradável.
Terça-feira, dia 3 de outubro, já aumenta um pouquinho a quantidade de aspectos, 3 momentos que nós vamos ter. A Lua vai ingressar no signo de Gêmeos, exatamente 2 horas e 3 minutos na madrugada. Aí vocês já vão perceber uma mudança no ritmo, porque Gêmeos é um signo do ar, o ar tem calor e Gêmeos também é mutável. Quando a Lua está em Gêmeos, ela fica, um humor, né, ele tende a ficar um pouco mais oscilante, perde um pouco daquela direção que a gente viu do domingo e da segunda. Então a terça-feira ela já vai exigindo um pouquinho mais da sua concentração, porque o ritmo natural não favorece isso, né? Ele é mais sujeito à imprevisibilidade, ele é mais sujeito ao humor oscilante, às vezes até mudar de ideia, principalmente se você já tem essa característica da Lua em signo de ar, que aí você vai percebendo um pouco mais dessa oscilação. Tem um pouquinho mais de agitação também no ritmo das coisas de uma maneira geral. Alguns astrólogos antigos, eles colocavam essa posição da Lua no signo de Gêmeos como uma posição desafiadora, né? Porque Gêmeos é o 12º signo a partir do signo de regência da Lua, que é Câncer, né? E aí isso geraria aí um clima meio confuso, né? Essa é uma expressão tradicional da Lua em Gêmeos. 4 horas e 28, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno. Saturno está ali no comecinho do signo de Peixes, num movimento retrógrado, e isso vai deixando um pouco mais confuso ainda o clima aqui da terça-feira, tá? Mantenha atenção, então, se você estiver acordado aí durante a madrugada, porque para realizar atividades práticas é muito prejudicial esse aspecto. Ele cria muita dificuldade em manter a mente concentrada, em manter o passo firme. As coisas saem muito diferentes. Outra questão é que a quadratura, sendo um aspecto desafiador a Saturno, vai prejudicar no ritmo, né? Eu falei para vocês que a Lua em Gêmeos já tende a ser um pouco mais acelerada, né? Por questão do calor do ar, né? E da qualidade mutável de Gêmeos. Só que Saturno é lento, ele tá em Peixes, que é um signo frio, e isso vai criando um pouquinho de dificuldade. Então, pensando em fatores práticos, esse é aquele momento em que a gente pode encontrar muitos empecilhos para as coisas que a gente quer fazer. Por isso, para início de atividade já não é tão legal. Se você estiver buscando um momento interessante aí para realizar alguma coisa, esse não é o momento. Então, a gente pode dizer assim que a madrugada inteirinha, ela já tem uma tendência mais instável para início de atividade, é complexa, é confusa, ela tende a ser insatisfeita também com as coisas, com os resultados de uma forma geral, às vezes até um pouco reclamona, assim, sabe? E depois, gente, desse momento, é só às 21 horas e 3 minutos que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol. O Sol está em Libra, ingressou em Libra, né, há pouco tempo, e a Lua está em Gêmeos, e o trígono é um aspecto harmonioso, e de qualquer maneira isso favorece um pouco mais o fluir dos assuntos. Não é um potencial assim altamente indicativo para objetivos muito complexos. Apesar do Sol ter essa expressão de sucesso, o signo de Gêmeos não favorece, e ele está em Libra, que não favorece, é um ponto de debilidade. Então esse trígono ele favorece muito interação geral, troca geral, especialmente as que têm relação com muitas pessoas, muitas, né? A gente pode dizer assim, coletividade, que não seja uma comunicação direta com alguém, mas que tenha uma relação mais diversa, pode ser favorável. Agora, para objetivos muito minuciosos, já não é assim tão favorável, né? O clima é agradável, então vocês não vão perceber aí nenhum mau humor aí durante esse momento, né? O clima fica muito agradável, fácil de levar também, né? Nem Gêmeos e nem Libra são signos que têm essa característica dura, né? Libra é cardinal e Gêmeos é mutável, e isso facilita as coisas andarem, né? De uma forma geral, certo? Quarta-feira, dia 4, tem apenas um momento marcante no céu que Mercúrio reservou exclusivamente para ele, a quarta-feira, né? O Mercúrio é o regente das quartas-feiras. É nessa quarta-feira, às 21 horas e 8 minutos, que ele ingressa no signo de Libra, tá? E apesar dele deixar ali o seu domicílio, exaltação, que é o signo de Virgem, onde ele estava plenamente confortável comandando seus temas de maneira muito satisfatória, Libra também não é prejudicial. É um signo do ar e o Mercúrio tem uma regência na triplicidade do ar. Agora, quando o Mercúrio está em Libra, ele já sai de um perfil técnico que ele tinha ali, né, no signo de Virgem. Técnico, prático, procedimental, burocrático, bem linear. Ele vai para a Libra, que é um signo do ar e é um signo cardinal, onde já tem um pouquinho mais de movimento. Então, a gente já pode dizer que o Mercúrio estando em Libra, ele já vai favorecer muito mais
comunicação geral, troca geral, trânsito natural das informações tende a ser um pouco mais leve, as divulgações também, né? Mercúrio está na casa de Vênus, Vênus está em Leão, Leão é fervoroso, energético, então Mercúrio estando nesse signo, nesse trânsito de Mercúrio em Libra, é muito favorável para esse tipo de assunto que envolve a interação geral, comunicação geral, divulgações. Ele só não é muito profundo, né? Então, para trabalhos que dependam de muita análise, já não é tão favorável. Aí o que vai acontecer é que a gente vai depender dos momentos em que o Mercúrio vai ter outros aspectos, né? Para ajudá-lo nesse sentido do aprofundamento com a informação. Ele perde um pouquinho por questão do calor dos signos de ar, né? Onde Libra pertence ali, né? Ao qual Libra pertence. E é só isso que a gente tem aqui na quarta-feira. Já o dia 5, né, que é quinta-feira, tem bastante coisa, como eu falei para vocês. Então vamos começar aqui do comecinho, meia-noite e 32. A Lua em Gêmeos vai chegar a um aspecto bastante harmonioso a Marte em Libra. Mas assim como o Sol, Marte em Libra também não é muito favorável para objetivos bem definidos, tá? A gente pode dizer assim que aquele impulso de luta, de briga, de disputa, ele dá voltas, ele não vai para o campo direto. Não quer dizer que você não possa realizar atividades objetivas, só que perde um pouco de terreno linear, então há uma tendência mais a rodeios, assim. Gente, isso vai dependendo muito das qualidades individuais, né? Porque cada um de nós tem uma composição bem específica na carta, cada um de nós tem um jeito de agir e tomar iniciativas. Essa análise que eu faço é do clima geral, tá? Do climão mesmo, né, de como a gente percebe o ambiente. Então, esse momento de trígono, ele acontece meia-noite e 32 no horário de Brasília. Se você estiver acordado, lidando com assuntos que dependem de muita objetividade, vai perceber que às vezes precisa ir por um caminho, ir por outro, até chegar onde precisa chegar. Mas a natureza do aspecto, ela não é difícil, então ela não é propensa a trazer empecilhos, grandes problemas, né? Ela só vai pulverizando um pouco mais o caminho. 3 horas e 34 minutos, a Lua em Gêmeos vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus em Leão, tende a ser bem animado também, né? Falei para vocês há pouco que Vênus em Leão tem esse perfil bem energético, motivado, glamouroso, e a Lua em Gêmeos também é bem movimentada, então isso aqui ele empolga bem. Mas vai acontecer bem no meio da madrugada. Se você estiver acordado lidando com a vida geral, aí vai perceber um pouquinho dessa empolgação. Se fosse no dia útil, a gente sentiria essa explosão de ânimo, de alegria, porque é uma configuração bem animada, bem alegre mesmo, né? Então a gente já tem um momento alegre aqui da quinta-feira, que é um dia bem peculiar da semana. E aí, gente, vai mudar um pouquinho o ritmo, porque às 9 horas e 32 minutos no horário de Brasília, a Lua vai ingressar no signo de Câncer. O ingresso da Lua em Câncer diminui o ritmo, né? Baixa um pouco a poeira, porque Câncer é um signo da água, a água ela é profunda, ela tem a frieza, né? Na qualidade primitiva, e a frieza ela tira o movimento. Agora, quando a Lua está em Câncer, tem um momento muito favorável para reserva. Reserva em nível do clima geral, né? Também é um momento que favorece agora um processo mais analítico, tem um perfil sensível e pensando em fatores ligados a dinheiro, né, a parte mais monetária, a reserva também é mais favorável, guardar, né, todo esse clima do dia, a partir desse momento aqui no meio da manhã, já começa a mudar então para essa condição de guardar, preservar, organizar, reter mesmo, né, é esse o clima. Por isso que vai diminuindo aquela agitação, né. 11h33, a Lua que está no signo de Câncer vai chegar a 90 graus a Mercúrio, que acabou de ingressar no signo de Libra. Esse momento específico não é muito favorável para assuntos comerciais, para assuntos também que dependam de equipamentos eletrônicos, então mantenha atenção aí aos seus equipamentos. Para a comunicação de maneira geral, então para postagens, divulgações também não é tão interessante. Conversas de uma maneira geral tendem a ser um pouco mais complexas, né, aqui, certo? E às 11h54, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno em Peixes. Esse puxa para a complexidade e abstração profundamente. Se você lida com atividades que dependam do processo criativo, que dependam de aprofundamento, que dependam de abstração, que dependam de relaxar, assim, né? Ir a fundo mesmo,
pode ser interessante, tá? Como Saturno está no signo de Peixes, é um trígono da água com a Lua muito forte ali no domicílio dela, todo o processo criativo ele tende a ficar bem exacerbado, tá? Agora, evitem complexidades excessivas, né? O clima ele já não é prático, né? Essa tendência da água aqui já não tem praticidade alguma, tá? Mas depois desse momento não teremos novos aspectos. Então, vocês perceberam que tudo acontece até metade do dia, né? E vai deixando a quinta-feira com uma tendência fácil durante a madrugada para assuntos ligados a temas de aquisições, tem um perfil energético, animado, e depois vai favorecendo um pouco mais da reserva e retenção. Sexta-feira, dia 6 de outubro, 2 momentos no céu, nós vamos ter a fase minguante acontecendo às 10 horas e 47 minutos no horário de Brasília, com a Lua em Câncer e o Sol em Libra. E o Sol tá bem prejudicado e a Lua tá no seu domicílio, ela tá um pouquinho mais forte aqui, apesar de ser pela fase da Lua, ela tá diminuindo a sua luz, então a fase minguante não favorece muito a Lua, mas como ela está no seu domicílio, pode ser favorável para ajustes, né? A gente costuma dizer que a fase minguante é uma fase de retenção, de reserva, né? Onde iniciar as coisas não é muito interessante, mas a Lua tá forte. Então, a fase minguante, ela pode ser, essa fase principalmente, muito interessante para resolver coisas que estão em processo final. Tá faltando uma coisinha para você terminar algo. Pode ser interessante sim, tá? Não descarte esse momento, tá? Talvez para início de projetos muito novos não, mas como a Lua tá forte, ela favorece todo o assunto ligado a processo administrativo, a organização ou reorganização também, né? Então, essa fase minguante acaba sendo muito favorável para você dar um passo final em um determinado tema, né? E aí, isso é um clima geral, gente, tá? Vai dependendo muito das configurações particulares para você saber qual é o tema, né? Mas para projetos e interesses, esse é o período conclusivo, então pode ser muito interessante esses 7 dias aqui de fase minguante, né, para concluir assuntos, concluir estudos, concluir projetos, concluir atividades, concluir conversas, coisas que estão pendentes, dependendo de uma ou outra coisinha para serem finalizados, tá? 12 horas e 29 minutos, a Lua em Câncer chega a um aspecto harmonioso a Júpiter. É um aspecto leve de 60 graus, mas com uma recepção mútua muito forte e interessante, torna-se um momento muito interessante do dia para abundância, tá? Então, assim, prosperidade é o tema, porque a Lua já tá forte em Câncer no seu domicílio e Júpiter tem exaltação em Câncer. Júpiter está em Touro, que é a exaltação da Lua. Então, a Lua está encontrando um campo muito fácil para agir, enquanto o Júpiter também está enxergando a sua exaltação. Como os temas de Júpiter envolvem justiça, a paz, a abundância, a prosperidade, o misticismo, toda essa temática acaba sendo muito favorecida, né? Todos esses temas acabam sendo muito favorecidos. Por isso, 12 e 29, bem no meio aqui da sexta-feira, é o momento chave aí, né? Na verdade, a gente vai aproximando, tendo a Lua se aproximando desse aspecto, logo depois da fase minguante, já começa a ser muito benéfico num sentido de prosperidade, tá? Vocês vão perceber bem isso no clima. Tem um perfil também um tanto generoso, né, de entrega. 7 de outubro, que é sábado, 2 momentos no céu, com a Lua em Câncer, nós vamos ter uma quadratura a Marte em Libra. Aqui já não é legal, né? Já muda bem o clima. Porque Marte em Libra já está bem prejudicado, está no exílio, no detrimento dele. E em Câncer, onde a Lua está, ele tem a queda, tá? A natureza do aspecto é desafiadora e esse momento 14h25, um pouco antes, algumas horas antes, a gente pode colocar, já que toda manhã não tem muito favorecimento para iniciativas ou atividades que dependam de risco, né? Dar um passo adiante, perde-se também um pouquinho da coragem, nesse momento não é muito legal, tá? A natureza do aspecto não favorece e essa condição para Marte também acaba sendo muito prejudicial, tira bastante da linearidade também, né? Ele já está sem linearidade ali no signo de Libra. Todo o perfil de iniciativa, de risco, de conquista, de atitude mesmo tem um grande prejuízo nesse momento.
Evitem discussões, evitem disputas nesse momento, isso pode gerar um clima aí um pouco mais difícil de conduzir depois, tá? 20 horas e 24 minutos, a Lua ingressa no signo de Leão. Vai mudar o ritmo, sim. Apesar da Lua reger Câncer, em Leão ela está no domicílio do Sol. E Leão é vigoroso e vai fazendo com que a motivação fique mais exacerbada. Então, o ritmo do dia fica mais animado. Vocês vão perceber com bastante evidência, né? Há mais empolgação no ar. E é assim que a gente vai terminando o sábado. Então, a gente iniciou a semana com a Lua em Touro e vamos terminar a semana aqui com a Lua em Leão, signos fixos. Mas vocês perceberam que essa é uma semana muito agradável, né? Tem momentos bem interessantes ligados à prosperidade, ao processo administrativo também. Tem momentos bem interessantes para atividades místicas, para postagens também, de maneira geral. Então, aproveitem esses momentos porque eles podem ser muito satisfatórios em resultado, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, me ajuda muito a divulgar, coloque seus comentários aí também, não deixe de ser membro do canal. Um abração forte para vocês, até a nossa próxima semana. Tô aqui mexendo na mente pra gente conseguir criar um modelo novo aí para nossa apresentação semanal, tá bom? E acompanha no Shorts também, porque o Shorts ele só dá para gravar 1 minuto, né? E aí eu vou fazendo uma análise mais rapidinha aí dos dias da semana, certo? Um abração para todos. Até a próxima semana, então, até mais.